Olá, tudo bem? Nós vamos agora para mais uma aula do Curitibanos Poliglotas. Espero que vocês estejam bem, estejam cuidando bem de vocês e dos outros, lavando a mão com frequência, utilizando o álcool em gel, enfim, nós estamos vivendo uma pandemia. É um momento difícil, mas logo passa. Agora é hora de nós nos cuidarmos. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre algumas questões culturais em relação a locais de uma cidade e daqui do Brasil e de outros lugares do mundo. Eu espero que vocês gostem da nossa aula. Para começar, olhem essa definição que nós temos aqui na tela. Aprender sobre os lugares da cidade é importante. Ao conhecer a nossa própria cidade e como ela está estruturada, nós começamos a nos sentir parte dela. Assim, despertamos a curiosidade por conhecer novos lugares, fazendo associações entre a cidade em que moramos e os lugares que existem nela. Quanto melhor nós conhecermos a nossa cidade ou a cidade que estamos conhecendo, o que tem nela, a função social desses locais, mais à vontade e mais confiantes nós ficamos. Falando um pouquinho sobre cidades educadoras. A Curitiba, desde 2019, faz parte do seleto hall de cidades educadoras. O que são as cidades educadoras? É um grupo de mais ou menos 500 cidades em diversos países com o compromisso de tratar a educação como prioridade. Então isso é uma coisa bem bacana. Mas voltando à temática da nossa aula, como nós vamos falar sobre locais de uma cidade, a gente dividiu em alguns aspectos. Por exemplo, o primeiro que nós vamos falar é em relação a museus. Você já conheceu algum museu? Já visitou algum museu na sua cidade ou em outra cidade? Para que serve um museu? Então, museus são essas instituições que conservam, que investigam, que comunicam, que expõem, que para fins de preservação, de estudo, de pesquisa, enfim, para fins diversos sobre história, sobre arte, enfim. Tem diversas funcionalidades em relação ao museu. E o primeiro museu que nós vamos conversar um pouquinho é um dos museus mais conhecidos no mundo, que é o Museu do Louvre, que fica em Paris, capital da França. É um museu que foi aberto em 1793. Leiam aqui comigo. É um dos museus mais visitados do mundo, com um público de 9,6 milhões de visitantes em 2019. Sua arquitetura inusitada é altamente fotografada pelos visitantes. Com mais de 30 mil peças, o seu acervo conta com algumas das obras de arte mais aclamadas e famosas do mundo. A gente está vivendo uma pandemia. Então, durante o ano de 2020, obviamente, não teve visitantes. Agora também a gente está em um processo de tentar voltar a uma normalidade, mas a gente ainda não pode. Então, essa questão dos 9,6 milhões de visitantes foi até 2019. Aqui a gente tem duas de inúmeras obras famosas que tem nesse museu. Uma das mais conhecidas é a Mona Lisa, também conhecida por La Gioconda, que foi pintada por Leonardo da Vinci e é considerada uma obra-prima com um sorriso enigmático. Será que é um autorretrato do Leonardo da Vinci? Será que não é? Nós não vamos entrar nessa discussão. Mas é muito interessante e a gente vê ali na primeira imagem um número de pessoas se aglomerando na época que isso era possível para tirar uma foto na frente da Mona Lisa, que é um quadro relativamente pequeno. Entretanto, é uma das obras mais conhecidas do mundo. Ao lado, nós temos a Vênus de Milo, que foi uma estátua que foi encontrada na Grécia, sem os braços. Ninguém sabe quem é o autor da Vênus de Milo, entretanto, ela é uma das obras mais fotografadas no mundo também, e ninguém sabe a sua origem. Agora a gente vai assistir, só para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor, um vídeo gravado no Museu do Louvre, das pessoas passeando. É um vídeo não profissional, de pessoas que visitaram, e a gente vai ver um trechinho disso. Gostaram do vídeo?
Eu acho que por meio dele dá para perceber a dimensão desse museu tão grandioso. É lógico que ele foi gravado, vocês viram que tem diversas pessoas, ele foi gravado antes de nós estarmos em um momento de pandemia, então por isso não tinha problema em relação a aglomerações. E um dos trechos finais ali aparecem diversas pessoas na frente do quadro da Mona Lisa, que eu falei que é uma das obras mais conhecidas desse museu e do mundo. Continuando nossa conversa sobre museus, existe na cidade do Vaticano, em Roma, os museus vaticanos. O que são os museus vaticanos? Acompanhem comigo. Eles estão na lista dos museus mais importantes do mundo. Dentro deles estão as requintadas coleções de arte, arqueologia e etnologia acumuladas ao longo do tempo pelos papas, além de grandes obras de arte. Nessa imagem vocês conseguem ver uma escada em espiral. Essa escada em espiral com trilhos é uma criação de Antônio Maraini e atualmente está sendo utilizada para sair do museu. Algumas curiosidades sobre os museus do Vaticano. Eles abriram as portas no século XVI e as rotas diferentes da capela, são diversas rotas, todas elas levam até a Capela Sistina. O que é a Capela Sistina? A Capela Sistina foi pintada por diversos artistas renomados, entre eles Michelangelo, e é considerada uma das obras mais perfeitas do mundo, com diversos trechos bíblicos, a criação de Adão, enfim, esse teto é considerado e estudado por muitos estudiosos e fãs de arte do mundo todo. Um outro museu é o Museu de História Natural dos Estados Unidos, que fica na cidade de Nova York. Pela imagem vocês podem ver o que é possível encontrar nesse museu. Acompanhem comigo a leitura. É o maior museu de história natural do mundo, está localizado na cidade de Nova York, dos Estados Unidos, e foi fundado em 1869. Ele é bem reconhecido pela sua vasta coleção de fósseis, e como vocês podem ver ali pela imagem, ele tem uma extensa coleção de esqueletos de dinossauro. E também é um museu extremamente visitado por pessoas que moram na cidade e por turistas do mundo todo. O próximo é um museu que fica aqui na nossa cidade, que fica aqui em Curitiba. Curitiba tem diversos museus e um dos mais conhecidos é o Museu Oscar Niemeyer, conhecido por MON ou Museu do Olho, apesar de que, vocês podem ver nessa imagem, isso não é um olho, não representa um olho. Acompanha comigo a leitura. Ele é conhecido como o Museu do Olho, é um espaço dedicado à arte aqui na cidade de Curitiba. Ele tem um acervo permanente e também mostras itinerantes. Entre os nomes de destaque no acervo do MON estão Andy Warhol, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Caribé, Tomiotaki e o próprio Oscar Niemeyer, que conta com uma mostra destinada a homenageá-lo. Eu sei que a gente está, como já disse em outros momentos, em um momento atípico, mas quem tiver a oportunidade de conhecer esse museu ou outros museus, é muito interessante para a gente entender um pouquinho da história da arte ou da história de um determinado local ou de uma determinada pessoa. Então a gente tem que aproveitar esses momentos sempre que possíveis. Próximo local de uma cidade que nós vamos conversar um pouquinho são os teatros, onde acontecem essas leituras dramáticas, óperas, às vezes são em espaços fechados, mas aqui em Curitiba, por exemplo, numa época normal, nós temos os festivais de teatro. Muitas peças são encenadas na própria rua. Você já assistiu um teatro? Tem vontade de assistir? Já assistiu um vídeo de uma representação de um teatro? É outra forma de arte bem conhecida, bem importante. A gente começa, já que a gente está falando de teatro, com um teatro bem antigo, que é o Coliseu, que fica na cidade de Roma, capital da Itália. Olhem aqui, acompanhem a leitura dessa tela. É o maior anfiteatro já construído. Estima-se que quando ele estava em funcionamento, poderia ter de 50 a 80 mil espectadores, com uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas. Ele é uma das 7 maravilhas do mundo moderno e sempre era utilizado para entretenimento. Muitos filmes retratam a história dos gladiadores, de brigas entre animais, desafios entre animais selvagens, leões, tigres, e um homem, obviamente, era algo sanguinário que acabava em morte, mas isso naquela época, a gente tem que pensar, a gente está falando há milênios, isso era considerado um entretenimento para a população. É um dos locais turísticos mais visitados no mundo.
Outro teatro bem renomado, daí por uma questão da dança, é o Teatro Bolshoi, que fica em Moscou, na Rússia. Ele tem uma das mais importantes escolas de balé do mundo. Uma curiosidade é, a gente tem uma filial do Teatro de Bolshoi na cidade de Joinville, aqui no Brasil. E com toda uma função social, eles ofertam bolsas de estudo para pessoas que passam por um processo seletivo para estudar balé, dança contemporânea e outras disciplinas nesse teatro. Então é uma outra referência também que nós temos agora específico para dança. Como a gente está falando de teatro, nós temos que falar nos teatros da Broadway. Na verdade, Broadway não é um teatro somente, são diversos teatros, dezenas de teatros, próximos um ao outro em uma determinada região de Nova York, que tem apresentações como musicais, apresentações sobre questões históricas bem conhecidas no mundo todo. Acompanhe a leitura dessa tela aqui comigo. A Broadway congrega um grupo de 39 grandes teatros profissionais que cortam a Manhattan Street. Mais do que um ponto turístico, a Broadway transformou-se em uma verdadeira indústria de espetáculos que atrai espectadores do mundo inteiro. Ali na imagem a gente pode ver que naquele teatro específico da Broadway estava tendo a encenação de Frozen. Tem alguns que ficam às vezes décadas em cartaz e com os ingressos vendidos com muita antecedência. Então é uma questão por isso que Broadway tem a sua importância no mundo do teatro. Aqui em Curitiba nós temos diversos teatros também. Eu vou falar um pouquinho sobre um dos mais conhecidos, um dos mais tradicionais da nossa cidade, que é o Teatro Guaíra, que vocês podem ver nessa imagem. A construção do Teatro Guaíra iniciou em 1952 e em 1954 foi inaugurado o Auditório Salvador de Ferrante, conhecido como Guairinha. O grande auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, também conhecido como Guairão, abriu em dezembro de 1974. E algumas das instituições mantidas pelo Centro Cultural Teatro Guaíra são a Orquestra Sinfônica do Paraná, a Companhia de Dança Balé Teatro Guaíra e o Teatro de Comédia do Paraná. Então é um local que tem um Guairinha, que é um teatro um pouquinho menor, e a gente tem o que é conhecido por Guairão, que é o teatro maior, onde diversas apresentações de teatro, de música, acontecem quando a gente está numa época em que não seja de pandemia. Posso falar um pouquinho sobre as questões de teatro? A gente vai para as bibliotecas. Se a gente pensar em relação a bibliotecas, a gente tem em Curitiba uma variedade muito grande de bibliotecas espalhadas por diversos bairros. A gente já vai falar um pouquinho sobre elas. Mas a gente começa falando sobre uma biblioteca que fica em Dublin. Dublin é a capital da Irlanda, um país que fica na Europa. Em Dublin a gente tem Trinity College, que é uma universidade. E essa biblioteca é bem famosa por uma razão bem específica. Acompanhem a leitura comigo. É a maior biblioteca da República da Irlanda. Por essa imagem a gente pode ver o número de obras, a grandiosidade dessa construção. Tem mais de 4,5 milhões de livros. E uma das maiores atrações é o que a gente chama de Old Library, Biblioteca Antiga, que é uma biblioteca com 200 mil volumes, decorada com bustos de acadêmicos, a harpa mais antiga da Irlanda e o livro de Kells. O que é esse livro de Kells? O livro de Kells são manuscritos antigos feitos à mão, com uma riqueza de detalhes e de conservação muito grandes. São tão grandes que para você visitar essa sala onde ele está exposto, fica sempre com segurança. Você não pode nem segurar o seu celular pela questão de tirar foto, de flash e não desgastar. Então, pensando na conservação do livro de Kells, tem toda essa proteção. Pela foto, como eu disse, vocês podem imaginar a grandiosidade dessa construção e dessa biblioteca. Uma outra biblioteca bem importante é o Gabinete de Português de Leitura no Rio de Janeiro. Acompanhe a leitura comigo. Foi fundada em 1837 por um grupo de imigrantes portugueses, refugiados políticos que vieram aqui para o Brasil. Ela está aberta ao público desde 1900 e possui a maior coleção de obras portuguesas fora de Portugal. Entre os cerca de 350 mil volumes, nacionais e estrangeiros, encontram-se obras raras.
todas elas específicas em língua portuguesa, então você não vai encontrar em outros idiomas. Além disso, nós temos que pensar, apesar de em Portugal e no Brasil o idioma ser o mesmo, nós falarmos a língua portuguesa, a gente tem variantes em relação a sotaque, em relação ao vocabulário e outros aspectos. Às vezes, até apesar de ser do mesmo idioma, nós podemos ter dificuldade de entender um manuscrito, um livro de português de Portugal. E uma outra biblioteca, eu sempre vou trazer alguns aspectos aqui de Curitiba, são os faróis de saber. Para quem é de Curitiba, provavelmente você já viu essa imagem que está na tela, que é uma rede, os faróis de saber compõem uma rede de pequenas bibliotecas espalhadas por diversos bairros de Curitiba. A inspiração para o nome e a arquitetura do prédio, como vocês podem ver nessa imagem, veio da Biblioteca de Alexandria e do Farol de Alexandria. Toda a unidade dispõe de um acervo médio de 6.000 obras e diversas delas disponibilizam acesso gratuito à internet. Nós temos muitos faróis de saber, com impressoras 3D, com toda uma questão de tecnologia, mas aqui especificamente falando sobre a questão de biblioteca. Tem espalhados por tantos bairros que fica fácil a pessoa ir lá, fazer o seu cadastro e poder levar uma das obras para casa, que a gente sabe da importância da leitura. Então, quem está no processo de alfabetização, tem livros para quem sabe ler bem, para quem já está acostumado, e mesmo livros em um nível mais básico, para quem está começando esse processo. Visite uma se tiver no seu bairro ou em algum lugar próximo, porque é bem interessante. O próximo local de uma cidade que nós vamos conversar são os mercados públicos. Mercados públicos são visitados por pessoas de culturas diferentes, locais diferentes, idades diferentes, então é bom também para a gente ter uma visão geral daquele local, daquela cultura, daquele país e também em relação aos produtos que são vendidos. A gente começa falando do Marrakech Souk. Souk quer dizer mercado. É o mercado que fica em Marrakech. Marrakech é uma cidade do Marrocos. Acompanha comigo a leitura. Este mercado marroquino é considerado um dos 10 melhores mercados do mundo. Cada mercado é especializado em um tipo de produto específico. O souk, o mercado de tintureiros, de tapetes, de sapatos tradicionais marroquinos, de joias e de comidas, especialmente condimentos e especiarias. A arte da barganha faz parte da tradição comercial do mundo árabe. O que é essa barganha? Barganhar não é simplesmente o pechinchar. Quando você chega em um desses mercados, e há diversos mercados assim em diversos países, eles falam um preço específico e daí começa uma negociação para você tentar pagar um preço mais baixo e às vezes você consegue pagar 10, 20, 30% do valor inicial. Isso faz parte, não é que eles queiram tirar vantagem na negociação, é uma parte cultural deles e a gente tem que respeitar essas culturas diferentes. Em Belém, na região norte do Brasil, a gente tem o mercado Ver o Peso, que é um mercado histórico. Acompanhe a leitura. É um dos mercados públicos mais antigos do país, considerado como uma das maravilhas do estado. É um ponto turístico, cultural e econômico da cidade, considerado como a maior feira ao ar livre da América Latina. Abastece a cidade com variados tipos de gêneros alimentícios e ervas medicinais, que são fornecidos por via fluvial. O tamanho, a grandiosidade do Ver o Peso faz com que ele seja um ponto, para quem visita Belém, é um ponto turístico bem conhecido. A gente tem em Barcelona, Mercat Sant Josep, também conhecido por La Boqueria, que fica em uma região histórica de Barcelona, conhecida por Las Ramblas. É o mais antigo dos mercados municipais de Barcelona, na Catalunha, Espanha. Foi inaugurado em 1840, dia de São José no calendário católico. Nele vende-se frutas, carnes, artesanato, vinhos, etc. É muito visitado não só pelos moradores da cidade, mas também por turistas do mundo inteiro. Então é um ponto, tem as pessoas que vão lá realmente para fazer compras e tem aquelas que vão conhecer simplesmente por ser um lugar interessante, um lugar turístico e um local bonito da cidade de Barcelona. Na Tailândia tem um mercado que é um pouquinho diferente, são os mercados flutuantes. Como o próprio nome diz, flutuante, que flutua, ou seja, ele é acontecido nos rios de uma parte da cidade de Bangkok, ou próximo a Bangkok. Essa negociação é feita de barco para barco, tem um vendedor passando em um barco, você é o comprador, e daí começa a negociação. Então a pessoa pode cozinhar
em um barco e vender para você, ou tem os produtos, roupas, artesanatos e você faz essa negociação. Acompanhe a leitura. São tradicionais e há vários no país, principalmente nos arredores de Bangkok. Muitos acabaram se tornando apenas atrações turísticas, perdendo a característica original de servir como um mercado propriamente dito para os moradores locais. Encontra-se de tudo um pouco, mas principalmente alimentos como frutas, refeições e até pratos feitos na hora. A compra de produtos é feita de várias maneiras, seja de barco para barco ou do barco para a margem. Então a gente consegue ver nessa imagem que está na tela diversos barcos, diversa negociação, mas como o texto diz, atualmente é mais para turistas do que pessoas que precisem realmente fazer compras nesse mercado. Em Curitiba, assim como em muitas outras cidades, existem os mercados municipais. O mercado é um tradicional mercado onde vendem diversos produtos alimentícios, produtos regionais de um determinado país e às vezes temperos, roupas, lembranças, souvenir, enfim, é um local interessante para se conhecer em uma cidade sempre que tem um mercado tradicional, como o mercado municipal aqui de Curitiba. Outro local de uma cidade que a gente vai conversar um pouquinho são sobre as lavanderias. Em relação a você, como é que você faz para lavar suas roupas? Você lava com máquina, lava no tanquinho, lava em balde, lava no banho, enfim, como é que você costuma fazer? Aqui eu vou trazer algumas curiosidades sobre outros lugares. Primeiro, no Rio São Francisco, aqui no Brasil, onde a gente tem as lavadeiras. As pessoas até hoje em dia costumam lavar na beira do rio, batendo nas pedras. Em algumas regiões do Brasil isso ainda acontece. Na cidade de Mumbai, na Índia, nós temos a maior lavanderia a céu aberto do mundo. Por dia, em média, 5.000 pessoas lavam 100.000 peças. Por isso é considerada a maior lavanderia do mundo. Nos Estados Unidos, apesar de muitas pessoas terem a máquina de lavar e a secadora em casa, uma parte cultural da cidade, as pessoas vão até as lavanderias e com um cartão ou com moedinhas, vão com o seu saco de roupas sujas, deixam lá lavando, centrifugando e depois buscam. Nisso ficam lendo um livro, acessando alguma coisa no celular, tomando um cafezinho. Então é muito mais comum do que aqui no nosso país. Falando um pouquinho agora, mudando a temática, falando um pouquinho sobre parques. Essa parte tão importante em todas as cidades, seja para entretenimento, seja para lazer, seja para esporte, seja pela questão de contato com a natureza. A gente começa falando sobre o Parque Güell, em Barcelona, que é um parque que começou com Antoni Gaudí, que é considerado um dos maiores arquitetos do mundo, tem toda uma forma arredondada. Ele morou nessa imagem cor-de-rosa que está na tela, era a casa que ele morava, atualmente é um museu, e a gente consegue ver ali naquela outra imagem, por exemplo, que lembra árvores. Tem toda uma questão cultural por trás desse parque que é tão conhecido no mundo todo. A gente tem em Nova York, novamente falando um pouquinho de Nova York, Central Park. Olha essa imagem, o tamanho de um parque no centro da cidade de Nova York. É um parque que é tão retratado em filmes, enfim, tão conhecido por pessoas do mundo todo e onde tem diversas atrações, até um zoológico existe dentro do Central Park. Em Curitiba também, Curitiba é famosa pelos diversos parques que tem. Um dos mais conhecidos é o Parque Barigui, onde tem ali na imagem a gente consegue ver diversas capivaras, que para quem não está acostumado às vezes até se assusta, e é um local de esportes, onde as pessoas vão correr, vão andar de bicicleta, vão andar de pedalinho, enfim, é um dos parques mais conhecidos de Curitiba. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, um vídeo aéreo de um outro parque de Curitiba, o Parque Tanguá. Para quem não conhece, acompanhe que eu acho belíssimo esse parque.
belíssimo Parque Tanguá, não é? Aqui no Paraná, a gente tem também um parque que é conhecido mundialmente, que é o Parque Nacional do Iguaçu, onde tem as Cataratas do Iguaçu, que é o maior conjunto de quedas d'água do mundo. Que é assim, quem conhece jamais vai esquecer a grandiosidade e a beleza natural desse parque. Mudando a temática, falando um pouquinho sobre alguns hotéis. Vou trazer curiosidades sobre hotéis em diferentes locais. O primeiro deles fica na Finlândia. Se vocês verem, são esses hotéis que parecem iglus, aquelas construções de gelo. O teto desses hotéis, desses iglus, é transparente. Por quê? Porque acontece um fenômeno conhecido por aurora boreal, que é quando o céu fica um pouquinho colorido, às vezes com tons de verde, às vezes em tons rosados, e as pessoas ficam no conforto e no aquecimento desse quarto de hotel, observando a aurora boreal. Um outro hotel bem diferente, esse é o que a gente chama de hotel cápsula, que podem ser encontrados na China, Japão e em outros lugares, que é do tamanho de uma cama de solteiro. A pessoa entra quando tem algumas horas disponíveis para descansar em um hotel, em um aeroporto, em uma estação de trem. E a gente tem em Las Vegas, Hotel Bellagio, que é famoso pela questão do baile das águas, tem um show de águas na frente dele. Vamos assistir esse videozinho? Sensacional esse show das águas, aliado à questão da música, à questão da iluminação, né? E agora nós vamos para a nossa atividade. A atividade é específica sobre alguns locais aqui da cidade de Curitiba que eu mencionei durante essa aula. A gente tem ali, ao lado do número 1, Oscar Niemeyer. Ao lado do número 2, Guaíra. Ao lado do número 3, Farol do Saber. E ao lado do número 4, Tanguá. E na segunda coluna nós temos as palavras biblioteca, parque, teatro, museu. Afinal, Oscar Niemeyer, por exemplo, o que vai ser? Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem e numerarem a segunda coluna. Conseguiram lembrar do que a gente conversou? Então, Oscar Niemeyer, para quem colocou o número 1 ali ao lado do museu, acertou. Museu Oscar Niemeyer, o Museu do Olho, ou MON, bem famoso aqui em Curitiba. Guaíra é o teatro. Lembra que eu falei sobre Guairão, Guairinha? Enfim, é um dos teatros mais conhecidos aqui em Curitiba. Farol do Saber é uma biblioteca, são diversos faróis de saber localizados em diversos bairros aqui da nossa cidade. E por fim, Tanguá é um parque bem conhecido e bem bonito aqui na nossa cidade. E a gente vai ficando por aqui. Que bom estar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Cuidem-se, por favor. Tchau, tchau.